Salve galera, sou o Rony, diretor operacional do Insanos MC. O Insanos é um clube que nasceu da dissidência de um outro clube fundado na cidade de São Paulo. Teve a sua origem em Osasco e veio com uma filosofia diferente, valorizando o ser ao invés do ter e alinhando com a cultura brasileira, né? Nós tiramos algumas regras de clubes tradicionais, trouxemos mais para uma realidade do nosso país e valorizando sempre a nossa família, o bem-estar com nossos familiares, um convívio agradável entre os irmãos e claro, o prazer em andar de moto. Então isso fez a filosofia do Insanos MC e foi um resultado aí de grande sucesso para a gente nesses 5 anos de existência. Hoje o clube conta com mais de 200 divisões espalhadas pelo país e mais 12 países, esse mês provavelmente chegando a 14. A gente tem uma estrutura voltada para o próprio integrante, para o próprio irmão, fazendo sempre um trabalho interno, acompanhamento de perto de cada um, né, em relação às dificuldades aí financeiras, o dia a dia familiar, de trabalho. E essa integração que a gente faz de trazer a família para perto, então se você tiver a oportunidade de presenciar um evento do Insanos MC, você vai ver sempre as famílias muito presentes, muito atuantes, os filhos dos integrantes sempre com uma estrutura a dispor deles. E isso faz com que o clube tenha uma massa muito mais sólida e a gente possa contar muito mais com os nossos irmãos no dia a dia. Sim, o objetivo de um motoclube, assim como o Insanos MC, como qualquer outro, primeiramente é você andar de moto, é você estar na estrada. Então nós incentivamos muito isso, em qualquer sede que você vai, divisão, você sempre vai ser recepcionado por um irmão da melhor forma possível. A gente trabalha com uma organização de um modo que o clube realmente seja um só, independente da cultura de cada região do país ou de qualquer país no mundo, que o padrão Insanos seja um só. Então, um irmão que esteja em São Paulo, ele vai se sentir bem acolhido, vai se sentir em casa, seja no estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, qualquer estado do Nordeste. E é moto na estrada que é o que importa. O brasão do Insanos MC, ele foi pensado e construído exatamente de acordo com a nossa filosofia. A caveira, como sempre conhecida no meio do motociclismo, um sinônimo da igualdade, independente de grau hierárquico, de posição dentro da estrutura do clube, nós somos seres humanos e nós somos iguais. Até o boné que a caveira veste tem o significado da modernidade. Dessa nova geração, a sociedade ela vive um novo momento e o Insanos MC tenta trazer isso para o dia a dia do motociclista. Trazer essa versão mais moderna, o contato nas mídias digitais. Então, todo esse brasão é trabalhado refletindo essa ideia. O nosso colete, claro, também a gente tem que resgatar algumas tradições, então ele segue um padrão internacional dos clubes tradicionais, mas a gente está sempre aí pensando na evolução. O Insanos MC é a constante evolução, apagando arestas aí do passado, de coisas que já são obsoletas e sempre tentando avançar junto com a sociedade. A história do 18 do Forte, ela é uma licença poética, uma alusão à Revolução do 18 do Forte de Copacabana. Essa foi uma revolução onde 17 militares e um civil, por isso o 18, fizeram em 1922, inclusive ano que vem, centenário da Revolução do Forte. Eles tentaram, sem sucesso, ir contra um regime autoritário e a fundação do Insanos MC, ela ocorreu exatamente da mesma forma. Os fundadores do clube estavam vivendo sobre um regime autoritário e ditatorial no antigo clube, tentaram fazer um levante para tomar o poder, não conseguiram e aí dissidentes montaram o Insanos MC. Então, como uma homenagem a esses heróis de 100 anos atrás, nós usamos
com muito orgulho o 18 do Forte nas nossas cores. É muito mais fácil do que você imagina, muito mais fácil. Primeira coisa, tem que gostar de moto. Segunda coisa, tem que gostar de fazer o bem. Tem que ter a índole de motociclista, tem que ter. Que é estar entre os irmãos, gostar de estrada e ajudar o próximo. Ajudar a pessoa, às vezes a pessoa que está do seu lado precisa de uma ajuda. E hoje nós vivemos em um mundo em que as pessoas não costumam ter essa visão. Elas olham para o próprio umbigo, elas querem somente o seu benefício pessoal e a nossa estrutura governamental também não consegue suprir mais a necessidade. Então, muitas vezes nós temos a vontade de fazer a diferença e, como o ditado diz, uma andorinha só não faz verão. Então, se juntar uma quantidade de homens que estejam dispostos a isso, a gente consegue fazer o verão em conjunto. Então, isso é ser um integrante em Insanos MC. Vontade de fazer o bem, ter o espírito de irmandade e o amor pela estrada. A parte social do Insanos MC é o nosso pilar mais forte. A gente tem os pilares internos do clube, que é primeiro a valorização da sua família, depois a valorização do seu trabalho e depois os seus compromissos com o clube. Uma pessoa que não esteja bem com a sua família e bem no seu trabalho não vai conseguir desempenhar um bom papel no clube. E a gente se preocupa muito nisso. E o social vem como uma base que a gente apresenta para a sociedade. Mas o social começa aqui dentro. Se nós temos um irmão que precisa de alguma coisa, nós acompanhamos de perto cada um deles e fazemos o possível para ajudá-lo. Feito isso, os irmãos estando bem, nós vamos para as frentes. Nós tivemos um trabalho muito intensificado nesse período de pandemia. Muitas instituições, por medo ou por oportunismo, fora a pandemia, abandonaram pessoas em situações de risco e nós fizemos valer o nosso Somos de Verdade e fomos para as ruas e ajudamos aqueles que realmente não tem quem os ampare. Hoje para mim, o Insanos MC é a minha filosofia, não tem outra forma de falar. Eu, Rony, diretor operacional, e o Insanos MC somos uma coisa só. Foco 100% em Insanos MC. Quando você tem uma ideia que você acredita e quando você vê essa ideia se transformando em fato, se concretizando, você mergulha de cabeça. E isso para mim e para tantos outros se concretizou como fato e a gente dedica a esse ideal e propagar esse ideal para os outros, porque quando a gente corre pelo caminho certo e vê o resultado disso, a gente quer ver quem a gente quer bem com a gente. A função de diretor operacional ela é uma função de instrução dentro do clube, de educação. Assim como a sociedade ideal, a estrutura organizacional ideal da sociedade, a gente precisa educar para depois poder cobrar. Então, é o que nós vemos todos os dias, né, nos telejornais, né, a deficiência em vários sistemas, inclusive na educação. A educação é a base do cidadão. Então a minha função como diretor operacional é dar toda essa base de educação. Nós temos um regulamento interno, nós temos uma série de regras e diretrizes que precisam ser seguidas. Então para que a disciplina do clube ela cobre isso, é necessário que a gente faça a instrução correta do novo irmão que entrou no clube. Ninguém nasceu sabendo, ninguém sabe, né? Virei um insano, já sei de tudo que acontece exatamente. Nós estamos aprendendo todos os dias. Nós revisamos o nosso próprio regulamento todos os dias, porque nós estamos sempre evoluindo, sempre aprendendo alguma coisa. Então a minha função como diretor operacional, e eu tenho representações em todas as nossas regionais, pelo país todo, é justamente de quando entra um irmão no clube, acolhê-lo, orientá-lo, ensiná-lo, para que depois, se houver uma cobrança, ele já esteja ciente, ele já aprendeu. O motociclismo hoje ele está muito dinâmico, né? Nós tivemos muitas mudanças no cenário nos últimos tempos, não só em relação a motoclubes, como o motociclismo em geral. Existem vertentes sendo abertas aí, mas eu acho que a ideia de liberdade
ela tem que ser propagada, e é isso que é o espírito do motociclismo de verdade. Nós nascemos livres, permaneceremos livres, e então se houver respeito entre quem tem a sua bandeira, quem não tem a sua bandeira, isso pra gente já é fundamental. Eu acho que nós passamos épocas no mundo inteiro onde o motociclismo era uma contracultura, e hoje isso já vem evoluindo. A sociedade que não faz parte do nosso meio já começou a ver a gente de uma outra forma. Isso é muito importante, porque todos nós estamos aqui por um bem maior, de fazer o bem. E aí eu falo independente de Insanos MC ou não, todos os motociclistas em geral. O espírito de irmandade é algo que está em todos, né? Desde uma ação social até um simples cumprimento na estrada. Então, eu acredito que a gente está caminhando a passos largos aí para um cenário muito melhor. O Insanos MC tem uma estrutura formada pelo Comando Mundial, Comando Brasil, comandos regionais e assim por diante. O Comando Mundial é formado pelos fundadores do clube, Jonatas, nosso presidente, Bugdan, nosso vice-presidente, Lopes, nosso diretor de disciplina, e Bin, nosso diretor de comunicação. São os fundadores do clube e membros do Comando Mundial. A gente tem ainda o Diego, nosso social, e o Monge, nosso diretor internacional. Aí seguimos com a diretoria Brasil, né? Onde alguns dos diretores Brasil fazem parte da mesa de comando do clube, que seria a mesa de decisões e de votação do Insanos MC. Os fundadores são os primeiros dissidentes de um outro clube, e uma outra parte do comando também segue essa dissidência de um segundo clube. Então o Insanos MC é um clube novo, só que formado por pessoas experientes. Não são pessoas que chegaram de paraquedas e vamos fazer um clube, não. São pessoas experientes que enxergaram diversas falhas em seus clubes anteriores e decidiram evoluir. E dia 27 de março, todo mundo falando sobre, alguns bem, outros mal, mas falem bem, falem mal, falem de mim. Teremos o bonde de 1000 motos, 27 de março em São Paulo, que de 1000 motos só tem um nome. Nós vamos fazer história, vamos mostrar a força e a organização do Insanos MC. Faremos um trajeto saindo de São Paulo, indo até o interior, com destino em um evento do Insanos MC. Então estejam mais que convidados, independente de bandeira, independente de ser de clube ou não. Vai ser um prazer tê-los conosco, fazendo parte desse momento histórico, jamais feito uma quantidade dessa aí de motocicletas juntos. Mais do que o Insanos MC, é mostrar que o motociclismo tem força, que o motociclismo precisa ser ouvido em diversas coisas aí, e nós sim temos um peso e uma representatividade muito grande. Então entrem nas nossas redes sociais, tem os links para a inscrição, aproveitem e conheçam o Insanos MC, e 27 de março estamos juntos. A concentração do bonde vai ser no Sambódromo do AMB, às 8 horas, 27 de março, com destino a Jundiaí, Marginal Tietê e Bandeirantes. Faremos a inédita fila de seis fileiras de moto. Para vocês que estão entrando nesse mundo agora, que recebem informações de todos os lados, que querem fundar um clube ou entrar no clube, eu tenho certeza, rodem, conheçam, estejam com as pessoas de cada lugar. Decidir se você vai ser do Insanos MC, do outro clube MC, vai fundar o seu clube, vai rodar sem brasão. O mais importante é que você está rodando. Se achar um irmão na estrada, você vai ajudá-lo e vice-versa. Mas saiam da frente dessa tela que estamos assistindo e vão para a estrada, que é a estrada que nós fazemos a nossa história.